Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Nós vamos falar hoje a respeito da promessa de Deus é segura. Um dia ele vai buscar o seu povo, a sua igreja, né? E Pedro aqui, ele relata isso. Então Pedro aqui está falando aí no ano 60, 62, né? E já falava sobre isso. Jesus naquela época não voltou, não veio, né? Mas a mensagem continua sendo propagada e um dia ele virá. Não temos datas e de maneira nenhuma a gente pode ignorar a volta dele, né? E por isso que Pedro aqui escrevendo sobre isso, sobre a volta dele, ele vai falar do verso 1 até o verso de número 13, né? E ele vai falar sobre a volta dele, e é interessante que o verso 8 vai trazer uma palavra, né? Que está no versículo de número 4 do Salmos 90, que é uma oração ali de Moisés, tá bom? E ele diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso também vai ser relatado ali, mostrando que Deus é um Deus soberano, mostrando que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Dias, não existe dias, noites, né? Deus é atemporal, né? E é interessante que nós olhamos aqui e o verso 1 diz assim: amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, que a primeira ele já tinha falado, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, tá? Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Dizendo, onde está a promessa? Olha para você ver da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus, a terra, que foi tirado da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto como as águas do dilúvio. Mas os céus, a terra, agora existe pela mesma palavra, se reserva com tesouro, e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens. Então, ele está dizendo aqui, reafirmando que Jesus voltará, né? E ele está dizendo que, para Deus, não ignore isso, não deixe isso entrar no seu coração. Ah, pastor, quanto tempo, há quanto? Não sei, ninguém sabe. Ninguém pode datar, certo? Diz aí uma mulher aí, que nem cristã né? Ela é pessoa aí que se diz cristã, falou aí para uma cantora secular aí, e datou, falou de 5 a 10 anos. Ninguém pode falar, tá? Ninguém tem data de verdade, ninguém. Se você olhar biblicamente, nós estamos vivendo princípio de dores, tá? Nós estamos vivendo princípio de dores ainda, tá? Dores não quer dizer que está nascendo, tá? Ainda está em gestação ainda. Então a gente não sabe quanto. Jesus virá, Jesus vai vir, vai buscar a sua igreja e tal, né? Os perdidos será lançado no inferno, tá? Que a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15,
que aqueles que não foram achados no livro da vida, né, será lançado no inferno junto com falso profeta, né? Então ali vai ser. Agora, um anticristo e tal. Agora, a gente precisa entender isso. E aqui vai falar isso aqui em Apocalipse, vou até deixar aqui registrado, para você ver aqui, para não ficar nas minhas palavras, tá bom? E aqui vai falar aqui sobre duas coisas, Apocalipse capítulo 20, vai falar que os cristãos reinam por 1000 anos, sobre milênio aqui e tal, e vai falar sobre isso aqui. Mas o verso aqui diz assim, e aquele que não foi, tá, achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, tá bom? Então é isso aqui. Então nós vamos ser, sim, Jesus vai vir. Agora, quando vai ser, eu não sei. Quando vai ser, não sei, ninguém sabe quando ele virá. Mas ele vai vir e eu tenho certeza. E Pedro, dentro disso aqui, Pedro ele alerta aqueles irmãos daquela época, alertando, mostrando para eles que não deve seguir escarnecedores, seguir aqueles, né, sempre em vigilância, né, a vigilância ela deve ser sempre, né, e aqui que a palavra do Senhor um dia, agora Pedro chega ao ponto que tinha em mente isso, que a demora da volta de Cristo, mencionada pelos céticos, não é base adequada para se duvidar da sua vida. Isso já foi insinuado quando se referiu ao dilúvio, tá? Do tempo de Noé. O dilúvio também levou muito tempo para chegar, né? E a sua plausibilidade foi subestimada pelo povo daquele tempo. Mas ele veio exatamente como Deus disse que viria. Essa é a terceira, essa referência, né, que Pedro faz a Noé, em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20, 2 Pedro 2, 5, e outras indicações excelentes da unidade entre 2 Pedro. Os comentários de Pedro sobre equivalência de um dia e 1000 anos para Deus é linda declaração da eternidade de Deus, da sua superioridade, né, as limitações do tempo e espaço. Salmo 94 que eu falei, né? E é exatamente pensar em como esse conceito reduz o período da espera da sua volta. Os anos das nossas peregrinações aqui passam rapidamente. Mas então, quando estamos com o Senhor e livre das limitações de tempo, espaço, não passa de 1 ou 2 dias, mesmo calculados a partir do tempo apostólico, né? Até que o seu reino venha com toda a sua alegoria, que todos cheguem ao arrependimento, à delonga de Deus. Então tudo isso aí a gente precisa tomar muito cuidado. Um dia ele virá. O que eu faço então, pastor? Você precisa ter o tempo todo vigilância e servindo a ele como ele fosse voltar hoje. Se ele não voltou hoje, sirva a ele como ele vai voltar amanhã, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando a nossa vida e que possamos a cada dia estar servindo ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus. Até lá, em nome de Jesus.